Muito boa tarde, companheiros. Está no ar mais um Jornal dos Comitês, o telejornal dos comitês de luta. Eu me chamo Vitor Assis, faço parte da coordenação nacional dos comitês e vou chamar daqui a pouquinho o companheiro Emanuel Lobo para comentar comigo os principais acontecimentos em torno dos comitês e a discussão política que é fundamental para servir de base para a atuação dos comitês de luta. Nosso tema principal de hoje vai ser a palavra de ordem já bastante conhecida, que é o Fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula presidente. Mas dessa vez nós temos um motivo muito especial de colocar esse tema, que é a necessária discussão sobre o problema da vacinação. A gente tem acompanhado aí que a direita nacional transformou o início da vacinação contra o coronavírus em uma gigantesca operação de marketing e que a esquerda nacional acabou caindo como um patinho nessa propaganda e não foram poucos os setores que saíram rasgando elogios ao golpista João Dória, por exemplo. Diante de toda essa situação, diante dessa aproximação da esquerda com a direita nacional, nós precisamos fazer uma boa discussão aqui sobre o problema de fazer uma campanha não somente contra o governo Bolsonaro, que sim, é um governo de extrema direita, o Bolsonaro é um fascista, é um inimigo dos trabalhadores, né? O seu governo foi estabelecido pelo imperialismo para acabar com o resto dos direitos trabalhistas que a população tem, para liquidar o país, entregar todo ele aos monopólios internacionais, mas Bolsonaro ele não é um alienígena, ele é produto da situação que foi conduzida aí pelos próprios golpistas, entre eles o João Dória, né, e não só o João Dória, mas todos os setores que apoiam a política do João Dória. Por isso nós vamos discutir aqui a questão da luta, da campanha pela derrubada do governo Bolsonaro, mas também pela derrubada do regime político de conjunto. Não adianta, por exemplo, né, como está sendo discutido aí também mais recentemente, empichar o Bolsonaro, colocar um processo de impeachment e tirá-lo do poder, porque isso aí levará a um governo Mourão ou uma transição conduzida pelo próprio Rodrigo Maia. É necessário estabelecer eleições gerais e, junto a isso, fazer a campanha por Lula presidente, que finalmente é a única figura da esquerda que, de um ponto de vista eleitoral, consegue competir em condições mais ou menos iguais, né, com os golpistas, mesmo diante de toda a manipulação, diante de toda a fraude do regime político. Nós vamos discutir fundamentalmente esse tema, vamos também trazer algumas notícias, né, e fazer um pequeno balanço de uma atividade importante que nós tivemos, nós já divulgamos nesse jornal aqui, que foi o evento, o debate promovido pelo Comitê de Luta Fora Bolsonaro de Portugal, em torno do problema do avanço da extrema-direita no Brasil e em Portugal, né? Tema que também está relacionado com essa questão que nós acabamos de colocar sobre a vacina. Bom, está apresentado aí o nosso tema, né? Vou agora só dar aqueles recadinhos de sempre, né, para os companheiros que estão acompanhando o programa não esquecer. E aí vou passar a palavra para o companheiro Manuel. E os recados são os seguintes, companheiros. Você que chegou agora, né, no nosso programa, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para aumentar ao máximo o nosso alcance, fazer com que esse programa seja assistido por milhares de companheiros que estão envolvidos na luta contra o golpe no Brasil e em todo o mundo. Peço também a você, né, que ainda não é membro do nosso canal, vamos lá, torne-se membro do canal da Causa Operária TV. Bom, dito isso, vamos lá, companheiro Emanuel, está com você a palavra. Bom, queria saudar os companheiros que estão aqui nos acompanhando, né? Tava olhando o chat aqui, Vitor. Companheiro Adriano do Paraná. Opa.
companheira Renata Diniz, né, e dizer o seguinte, né, acabei de olhar no Twitter aqui, uma das coisas que o Vitor falou sobre a campanha aí em prol da direita tradicional, né? A deputada Janaína Pascoal, ela diz o seguinte, Vitor: aos que não se lembram e aos que têm interesse em não lembrar, foram 13 anos de desmandos do PT no poder. 13 anos com mensalão, petrolão, vassalagem a ditaduras amigas, obras faraônicas fora do país, remessas de dinheiro público ao exterior, perseguições às universidades. E aí ela explica uma coisa que é interessante entender da posição da direita tradicional, né? A Janaína Pascoal, uma figura aí, apesar de em determinados momentos ter apoiado claramente o Bolsonaro, ela é uma tucana, né? Muito ligada ao PSDB e tal. Inclusive o PSDB pagou R$ 45.000 para ela escrever o processo do impeachment, né? O que na época ficou muito destacado. Então ela falou o seguinte: tirar o PT do poder foi um parto demorado e dolorido. Meu papel foi muito além de bater panela na janela da sala. São 2 anos de um governo de direita. Tenho várias críticas a esse governo, caso Bolsonaro, muitas exceções. Mas eu não sou burra para sair correndo para os braços do PT. Numa tal frente ampla, entre os que sempre dominaram e ainda dominam esse país, não vai ser pressão que vai me pautar. Seguirei crítica a Bolsonaro, pois eu sou não sou baba-ovo de ninguém, mas o que depender de mim não terá impeachment. A Janaína Pascoal está mostrando aqui uma posição da direita tradicional que quer manter o governo Bolsonaro até 2022. Né? Isso é muito claro porque mesmo ela faz uma crítica aqui à frente ampla. Eu não sei exatamente o que ela está colocando como frente ampla, talvez como se fosse aliança de setores da direita aí com o PT, né? No entanto, a posição dela ajuda a esclarecer por que a direita faz essa campanha, mesmo quando critica o Bolsonaro, né, que nem a gente vai ver aqui no caso da vacina, ela nunca coloca a alternativa ao Bolsonaro, sempre é um elemento da direita golpista, né? Pior ainda que o Bolsonaro, como o caso do próprio João Dória, né? Se a produção puder já, nesse sentido, colocar as imagens aí do João Dória, né? Inclusive teve imagens oficiais, né, da própria imunização que começou aí, foi vacinada a primeira brasileira, né? Enfermeira Mônica Calazans, né? E aí o Dória obviamente saiu na foto, montou o palanque dele ali, né, para fazer a campanha como se fosse um grande homem da vacina no Brasil, um grande governante científico, né? E obviamente que a imprensa burguesa, né, Folha de São Paulo, o Estadão e principalmente o Globo, né, como também a Rede Globo, reforçaram aí essa campanha, destacando essa grande vitória do Dória sobre o Bolsonaro, né? Então a esquerda, nesse sentido, a esquerda, como elementos que nem o Guilherme Boulos, que em outros momentos, ou o Marcelo Freixo, afagaram a própria Janaína Pascoal, né, foram atrás de reconhecer essa vitória do Dória, né, inclusive dando mérito que o Dória de forma nenhuma tem, né, até porque uma coisa que nem a direita nem a esquerda falaram, né, que a vacina aprovada e iniciada, né, a Coronavac, ela não tem eficácia superior a 50%, né? Então, o próprio Bolsonaro ironizou isso daí numa metáfora que é bem verdade, né? É como você jogar uma moeda para cima, 50% de chance de funcionar a imunização e 50% de chance de não funcionar. Inclusive comparada, né, às vacinas que estão sendo utilizadas aí em outros países, né? Essa eficácia é bastante inferior, né? Tem vacinas aí acima de 80%, 90% de eficácia, né? Então, fora isso, né, o próprio João Dória só perde nesse sentido, né? Tá a disputa ali, a liderança de genocida com o Bolsonaro, né? O São Paulo atingiu aí nos últimos dias, né, ultrapassou 50 mil mortos em dados oficiais, num país de 200 mil mortos, né? Então, a cada 4 mortes de brasileiros, o Dória é responsável por uma delas. Então, 1/4 das mortes aí é responsabilidade direta
do governador dito científico João Dória, né? Ou seja, é uma farsa total, né? O Dória talvez seja o principal genocida do país, tanto quanto o Bolsonaro, e nesse caso que está em curso é claramente uma antecipação aí da campanha eleitoral de 2022, né? A burguesia está fazendo testes aí com quem virá a ser o seu candidato da direita golpista para substituir o Bolsonaro, né? É nesse sentido que a gente deve denunciar isso de uma maneira muito contundente, né? Alertar todos os setores de que, inclusive, criticar aqueles setores da esquerda, né? Como a gente viu aí e já falou na questão da Câmara, né? E agora também na questão do Senado, em que a esquerda está completamente a reboque da direita, né? Então é preciso, né, os comitês nesse sentido precisam se opor frontalmente a isso, né? E a maneira de fazer isso, como está o tema do nosso programa, né? Por isso que o do Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? E do Lula presidente, porque não é um problema só do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele foi eleito, inclusive, por todo um bloco golpista e setores diferentes da burguesia que se unificaram para derrubar a presidenta Dilma, como a Janaína Pascoal aqui muito bem lembra, né? Todas as manobras aí que ela participou, inclusive para derrubar o governo da Dilma. E nesse sentido, derrotar o Bolsonaro, para isso ser possível, é preciso lutar contra os setores que colocaram ele lá também, contra o PSDB, contra o DEM, contra o MDB, contra todo o bloco direitista que se unificou aí para derrubar o governo do PT. E nesse sentido, a oposição natural a esse bloco golpista é naturalmente o ex-presidente Lula, né? Que não foi ele o presidente diretamente derrubado, né? Foi a Dilma Rousseff, sua sucessora, mas obviamente que a campanha não se limitava a acabar com o governo Dilma. Era necessário impedir, né, que o PT voltasse, inclusive. Daí a fraude eleitoral de 2018, né, a condenação, a perseguição da farsa judicial e da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, que teve como objetivo tirá-lo aí da disputa em 2018, né, e proscrevê-lo do processo político, né, coisa que se mantém, situação que se mantém até hoje, né, o ex-presidente está com seus direitos políticos cassados, mas todo mundo sabe, né, a própria direita não nega isso, de que o ex-presidente Lula é o principal candidato do país, é o candidato que tem maior apoio popular, né? Todo lugar você consegue consultar isso daí do sul ao norte do país, né? Por mais que o pessoal fale, né, que o sul é majoritariamente direitista e tal, a classe operária no sul também majoritariamente apoia o ex-presidente Lula. E nesse sentido, a campanha ela acaba tendo essa dualidade, né? Ela se polariza, de um lado, os golpistas, e do outro lado, o ex-presidente Lula e a população. O que a Frente Ampla tem procurado fazer é quebrar essa polarização, né, e procurar fazer com que o Bolsonaro, a oposição do Bolsonaro, apareça como sendo os setores de uma suposta direita democrática, civilizada, né, que seria aí o governador João Dória, que joga água em mendigo, dá ração para as crianças, aumentou a repressão policial, condecorou policiais que mataram civis de forma ilegal, né? Então, bom, em primeiro lugar é preciso a gente ter clareza e denunciar, né, essa manobra aí escancarada que a burguesia colocou em prática para gabaritar, né, o governador golpista de São Paulo, João Dória, como um possível seu candidato em 2022. Né? Bom, acho que é isso, Vitor, dessa primeira parte. Beleza, mano. Eu queria continuar discutindo a questão da vacinação, né? Porque é um problema central para esse período de agora, né? A gente já, pouco antes de encerrar o ano, a gente já estava vendo uma movimentação nesse sentido. A gente fez alguns alertas, né? E o prognóstico está confirmado, né? Primeira coisa que nós falamos é que o surgimento do assunto vacinação na imprensa burguesa, isso aí, meados de setembro, outubro, estava relacionado não necessariamente com um grande avanço científico, mas sim com uma necessidade econômica.
o, o imperialismo, né, a burguesia, jamais conseguiu controlar de fato a pandemia de coronavírus. Né. Alguns países tiveram um controle maior, né, como o caso da própria China. Em outros, o vírus correu solto, sem encontrar nenhuma barreira, muito pelo contrário, encontrou várias facilidades para se propagar. Né. Nós podemos destacar nesse sentido o caso brasileiro, em que em absolutamente todas as cidades do país, por mais remotas que elas sejam, por menores que elas sejam, o vírus já chegou lá. Então, na medida que a burguesia não conseguiu controlar o vírus, começou a aparecer uma discussão sobre uma segunda onda do coronavírus, sobretudo na Europa. Que a gente não sabe exatamente se é bem uma segunda onda do coronavírus ou se, na verdade, a primeira onda do coronavírus ela permaneceu, né? Já que ela não foi devidamente combatida, ela estava voltando a aparecer com resultados catastróficos, motivada sobretudo pela reabertura econômica. E na medida que você estava vendo que o coronavírus não iria não estava em processo de extinção, mas pelo contrário, continuava se espalhando, os capitalistas começaram a temer de que isso os obrigasse a impor toda uma política de isolamento social que é extremamente prejudicial para a atividade capitalista. Somente no ano 2020, por exemplo, nós tivemos uma retração grande da economia, né, do PIB de todos os países, e de vários países importantes, como o Reino Unido, por exemplo, a própria França, os Estados Unidos, né, tiveram um impacto econômico bastante significativo por causa da estagnação que o próprio vírus causou na economia. Então eles calcularam que se 2021 fosse um ano em que tudo fosse se repetir, todas as medidas restritivas, de isolamento social, fossem tomadas novamente, isso geraria um impacto muito grande na economia, de maneira que o próprio capitalismo não conseguisse aguentar. E a vacina surge daí, né? O problema de uma propaganda ampla em torno da vacinação. Porque se você fizer propaganda de que você vacinou o povo e está tudo resolvido, você tem o pretexto para abrir o comércio aí à vontade. E aí nós alertamos, né? Se o problema é essa necessidade econômica, né, e não a questão do próprio desenvolvimento científico, é preciso ter muito cuidado aí com o que de fato está acontecendo. A esquerda, os trabalhadores não devem colocar a mão no fogo por absolutamente nada que a burguesia diz. Se ela disser que a vacina é confiável, é necessário desconfiar, é necessário estabelecer organismos de controle da própria população sobre a qualidade, sobre a eficiência, sobre a segurança da vacina, coisa que não foi feita em momento algum. E que também, se a coisa é feita de maneira desorganizada, é mais do que esperado que a vacinação ela não aconteça de uma maneira planejada que satisfaça uma necessidade social, uma necessidade mais geral. A tendência é que ela ocorra de uma maneira extremamente caótica, de forma tão somente a atender um interesse determinado da burguesia, e não o interesse da população em geral. E é isso que está acontecendo. A vacina, nesse momento, ela não tem, ela não mostrou ainda um, um ganho para a sociedade de conjunto. Só quem está ganhando com a vacina nesse momento é a direita, é o próprio João Dória que está se apresentando como o homem da vacina, que é um absurdo, né? Porque João Dória ele tentou por várias vezes acabar com a verba para pesquisa, no que dependesse dele, ele teria privatizado o Instituto Butantan, etc. Quem, quem desenvolveu a vacina não foi ele, mas ele que está sendo apresentado aí como o homem da vacina. Mas efetivamente é o único ganho que aparece, um ganho político da direita. Para a população, não existe vacina. As informações que chegam até nós é de que não existe um plano para a vacinação. Ninguém sabe quantas vacinas vão ser feitas. Quem vai tomar essa vacina? Né? Só para dar um exemplo, no caso de Recife,
estavam previstas a vacinação de 160 mil pessoas, algo em torno disso. De uma hora para outra, esse número já reduziu para 33 mil. Né? Há uma série de denúncias que as pessoas estão furando, os próprios secretários de saúde estão furando a fila da vacinação, porque eles próprios sabem que o plano de vacinação que eles estão apresentando é uma farsa. E aí, enquanto a gente tem toda essa operação de marketing em torno da vacinação, essa propaganda da direita, desprovida de uma ação efetiva para vacinar o povo, você tem a situação, por exemplo, do norte do país, que é absolutamente catastrófica. Somente ontem nós tivemos a notícia de que 7 pessoas morreram no estado do Amazonas e 6 pessoas morreram no estado do Pará por falta de oxigênio. Esse sim é o Brasil real. O Brasil que as pessoas morrem porque não tem oxigênio. E se a gente for ver a história de porque não tem oxigênio, é uma coisa absurda. Em uma das cidades, por exemplo, não chegou oxigênio porque a aeronave que ia levar o oxigênio de uma cidade para outra se atrasou e quando foi chegar na cidade, o aeroporto não estava aberto naquele horário, por isso a aeronave não pousou e por causa disso 7 pessoas morreram. Esse é o Brasil. Tudo bem, aparece aí de uma maneira mais dramática, mas a nível geral é isso. Não existe uma infraestrutura de saúde que tenha a mínima condição de enfrentar a pandemia de coronavírus ou qualquer doença, como a gente também está vendo aí a possibilidade de uma epidemia de sarampo. O Brasil da vacinação é uma farsa total. E aí a gente tem que colocar aqui porque qual é o objetivo da farsa. Como nós falamos, por um lado, é de dar pretexto, né, de fornecer um pretexto para a abertura econômica. Não podemos esquecer que está no calendário de todos os estados a volta às aulas o mais imediatamente possível. O próprio João Dória havia afirmado no fim do ano passado: as aulas vão voltar independente de alta ou não do número de casos. Ou seja, há um compromisso direto com a reabertura total da economia. E, por outro lado, né, na medida em que a esquerda se mostrar incapaz de levantar um programa, de denunciar essas operações que estão sendo realizadas pela burguesia, a direita nacional vai faturando os lucros e dividendos dessa operação e, inclusive, vai também faturando sobre o fato de que o Bolsonaro ele se coloca contra uma série de medidas, uma série de medidas que o colocam num determinado status de impopularidade. E como a direita é especialista em fazer demagogia, ela também está faturando politicamente sobre isso. Mas nós não podemos esquecer aí de quem que é essa direita. Um dos nossos objetivos no programa de hoje tem que ser isso daqui. Nós não podemos esquecer quem é o João Dória, ou Baleia Rossi, ou qualquer outro vigarista desses da direita nacional. O, o João Dória, inclusive, ele não é o patrocinador da vacina, ele é um obstáculo. Ele foi um obstáculo para o desenvolvimento da vacina, na medida em que tentou impedir que não houvesse verba para pesquisa, que destinou praticamente todo o orçamento do Estado para os capitalistas. Ao mesmo tempo, ele continua sendo um obstáculo para a vacinação, porque enquanto o Dória e a direita estiver no controle dos estados, a vacinação vai ser a coisa vai atender os critérios menos populares e mais burocráticos possíveis. Eles só vão vacinar uma quantidade X de pessoas, em geral, os setores mais privilegiados, os setores mais corruptíveis, aqueles setores que a direita quiser trazer para o seu lado, e vai ficar por isso mesmo se não houver um enfrentamento da população com essa política da direita golpista. Acho que por isso que nós precisamos fazer uma discussão aqui sobre o problema de enfrentar o governo Bolsonaro e, de conjunto, enfrentar toda a direita golpista, que naquilo que é fundamental não diverge em nada do governo Bolsonaro. Com você, Manuel. Eu queria que a produção passasse os memes aí, pra gente mostrar o absurdo da campanha, né? E tem um detalhe, Vitor. Você que é do coletivo de negros, do Partido da Causa Operária, do coletivo João Cândido, inclusive,
o Dória fez demagogia com o fato da... Tá aí, né, um meme da direita no Twitter, né, o prédio da Aliança pelo Brasil pegando fogo e o Dória como grande super-herói, provavelmente alguma capa de jogo de videogame, enfim. Tem um jacaré ali que seria um bolsonarista que teria tomado a vacina do Dória, né. Enfim, memes aí para fazer uma propaganda descarada, né, claramente paga, né. Tá aí, inclusive, uma pintura clássica da Revolução Chinesa, Vitor, em que tiraram a cara do mal e colocaram a cara do João Dória, né? Então tem um tucano ali, o pessoal com a bandeira de São Paulo. Uma farsa total, né? Claramente isso daí lembra muito a época. Aí pegaram o meme para tirar sarro do Bolsonaro, né? Que falava era melhor já ir se acostumando quando estava na iminência do Bolsonaro ser eleito pela fraude eleitoral de 2018 e colocaram o Dória, né? Melhor já ir se vacinando. Mas o negócio assim, fizeram a demagogia com a enfermeira negra ser a primeira a se vacinar. Um dado e uma experiência muito interessante vai ser o seguinte: a gente vir daqui a algum tempo, né, um mês, por exemplo, e fazer o balanço de quantos negros em São Paulo terão sido vacinados pelo mesmo João Dória. Né, a população brasileira é majoritariamente negra, né, a população pobre é majoritariamente negra, a população que tem menos escolaridade é majoritariamente negra. Então vamos ver até onde vai, né, essa farsa aí da vacina, né, porque com certeza não só o João Dória, como os outros governantes também, né, aqui no Paraná, por exemplo, Vitor, o Ratinho Júnior está fazendo propaganda da vacina também, né, e aqui tem um outro detalhe da demagogia, que o fato do Ratinho fazer demagogia com a vacina da Rússia mesmo, a Sputnik V. Então, os bolsonaristas em determinado momento até se chocaram com isso, porque seriam vacinas de regimes que não são muito bem quistos por eles, né? Como o regime chinês e o russo, apesar de que são países capitalistas também, né? Mas, enfim, eu queria aproveitar para, antes da gente seguir em frente, fazer a propaganda aqui de uma atividade que é muito importante, inclusive, que ajuda historicamente fornece a compreensão histórica de onde que surgiram, né, essas políticas aí, como a gente está vendo a política da Frente Ampla aqui, né, que é o curso que foi o stalinismo, como parte da 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, a AJE, a Juventude do PCO, e que teve a sua 5ª aula ontem, né. O curso vai ter ao todo 16 aulas, né, vai acontecer até dia 25 de fevereiro, então ainda tem mais um mês de curso, né. Amanhã vai ter a 6ª aula, né. Ainda dá tempo dos companheiros se inscreverem, né, procurarem, né, acessarem universidademarxista.pco.org.br, né. Fora as aulas com o próprio companheiro Rui Costa Pimenta, tem toda uma plataforma da Universidade Marxista em que os companheiros podem acompanhar a Biblioteca Socialista, que tem livros como A Revolução Traída, do Leon Trotsky, que fala inclusive sobre a União Soviética. Tem a Enciclopédia Marxista, que tem uma série de verbetes com personagens históricos, aí, fenômenos da época, e tem todo um conteúdo exclusivo, né, para os companheiros que participarem e apoiarem o projeto da Universidade Marxista. Se no final do programa a produção puder passar o trailer daí, do curso, a gente volta aqui já para o nosso tema. Só um detalhe, Vitor, que eu esqueci. Os companheiros aqui no chat disseram o seguinte: o companheiro Adriano lembrou que enquanto você falou sobre essa questão do Amazonas, né, as pessoas morrendo por falta de oxigênio e tal, que é um resultado direto da política genocida dos golpistas, né, tanto do Bolsonaro como dos governadores científicos, né, como o próprio Dória e os demais. A Venezuela, né, um governo que, diferente desses governos golpistas, é um governo que tem apoio popular, né, que foi eleito democraticamente, enviou oxigênio para o Brasil, inclusive chegou em Manaus na noite de ontem, né, o oxigênio. E aí a imprensa burguesa, a mesma que apoiou a esquerda, né, como o Guilherme Boulos, né, a Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo que elogiou, né, de uma maneira muito empolgada, né, o governador João Dória, né, a Folha de São Paulo foi criticar o ditador Nicolás Maduro, Vitor,
né, pelo fato de ele ter mandado o oxigênio, ou seja, pelo ter ajudado, né, a ajuda, essa sim, uma ajuda humanitária, ajuda de povos irmãos latino-americanos, enquanto o próprio governo assassina a população, né, o governo da Venezuela veio ajudar a população brasileira, e aí a Folha de São Paulo entrou rasgando aí para atacar, né, o governo da Venezuela e os próprios venezuelanos, né? Então, a Folha Democrática, né, faz campanha para o Boulos e Dória ao mesmo tempo, é a mesma que ataca a Venezuela por ter ajudado o Brasil, né? Bom, o companheiro Coopera sou eu, acabou de contribuir aqui conosco, Vitor, deu R$ 27,90, aí sim, faça como o companheiro Coopera sou eu, mandou um bichinho, não sei se é não consigo identificar direito, uma raposa, um lobo, sei lá, mas bom trabalho. E é contigo, Vitor. Beleza, mano. Então, como a gente falou, né, a principal conclusão prática, né, que a gente teria que tirar dessa discussão sobre a vacina nesse momento, que, que também, né, ela tá aí associada a uma propaganda da burguesia, da imprensa burguesa, em torno de uma oposição genérica ao Bolsonaro, de um impeachment, coisa do tipo, é de unificar todos os setores explorados, né, que estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro, sob a bandeira, né, do Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então, nesse sentido, para evitar, para impedir essa operação em marcha, né, de colocar aí para 2022 o João Dória como grande adversário do Bolsonaro, ou seja, colocar a população contra a parede e obrigá-la a escolher entre o tigre e o leão para ele devorar. Preciso organizar a campanha de rua, preciso sair às ruas sob essas bandeiras, né? Preciso fazer uma imensa campanha, preciso que os comitês voltem às atividades com, com a questão do Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Que a gente coloque na rua o programa da população. O programa dos trabalhadores não tem nada a ver com a jogada de marketing de João Dória, né? Tem a ver com acabar com a pandemia de coronavírus, né, de combater a crise econômica. E esse programa aí, ele passa por uma série de medidas, né, uma série de reivindicações, mas passa também pela questão do poder político, passa, portanto, pela derrubada do governo Bolsonaro e de seus aliados. Dito isso, eu queria comentar algo que tem um pouco de relação com isso daqui, que foi uma importante atividade que nós tivemos do Comitê de Luta Fora Bolsonaro de Portugal. Nós, inclusive, trouxemos a companheira Paloma aqui nesse programa. Foi na semana passada, Emanuel? Ou na semana retrasada? Não estou bem lembrado. Semana retrasada. Para divulgar a atividade. Foi um debate que aconteceu na quarta-feira, dia 13, com companheiros de Portugal e do Brasil, né, para discutir a questão da extrema-direita, né, de como combater a extrema-direita. Foi falado várias coisas interessantes da situação política portuguesa. Portugal já foi debatido um pouco aqui no Brasil, no ano, acho que no início do ano passado, ou foi em 2019, agora não me lembro bem, por causa da questão da geringonça, né, da Frente Amplíssima Portuguesa, que foi apresentado como um grande sucesso, uma grande solução para enfrentar a extrema-direita. Né? Isso aqui, na verdade, é o extremo oposto. Os setores que defendiam a política da esquerda portuguesa aqui no Brasil são os mesmos setores que defendem hoje a Frente Ampla, a Frente Amplismo. E é um país que, embora esteja sendo governado por uma coalizão de esquerda, está assistindo a extrema-direita crescer rapidamente, como em todo mundo, né, naturalmente. Coisa interessante que foi dito também é de que o Bolsonaro, né, como há uma movimentação da burguesia e da direita nacional
de, em algum sentido, combater o Bolsonaro, né, para conseguir levar o Dória, por exemplo, como seu sucessor, a influência que o Bolsonaro, né, que a figura do Bolsonaro tinha na extrema-direita em Portugal, diminuiu um pouco. E aí quem tá ajudando bastante no sentido de reorganizar a extrema-direita lá é a Marine Le Pen, a principal figura da extrema-direita francesa. E que, inclusive, nos próximos dias a Marine Le Pen iria para Portugal, né, com o objetivo de agrupar aí os setores fascistas, né, ajudar a colocar em marcha aí toda uma ofensiva da extrema-direita em Portugal. Eu acho que a discussão foi bem interessante porque até ajuda a quebrar aí um pouco das ilusões, né, de que Portugal, por exemplo, estaria livre do fascismo, que se você tivesse uma estratégia genial eleitoral, você conseguiria impedir que a extrema-direita tomasse o poder, coisa do tipo. A gente viu pelas palavras dos próprios companheiros portugueses uma grande preocupação com o problema da extrema-direita. Acho que nesse sentido a gente pode até comparar um pouco com a situação do Uruguai, por exemplo. A Frente Ampla Uruguaia sempre foi apresentada como uma grande saída, né, uma grande sacada para impedir que o fascismo tomasse conta. Você se aliaria com a burguesia, né, numa frente aí semelhante ao que é o partido do MDB aqui no Brasil. Você iria levando a situação, porque a burguesia, você deixaria a burguesia no controle do Estado, né? E aí a burguesia não iria abrir espaço para a extrema-direita, etc. Bom, o que a gente viu nas últimas eleições foi que a extrema-direita assumiu aí o poder no Uruguai, né? Não só colocou uma figura super direitista no poder, como também a sua eleição, a eleição do Lacadepô, ela contou aí com a participação direta dos militares, né? Militares que inclusive levantaram a cabeça porque depois da ditadura militar, essa política de frente ampla não puniu devidamente os militares, agora eles estão aí bastante folgados para sair às ruas. Bom, o debate ele serve muito para a situação do Brasil e eu acho que foi uma iniciativa muito boa que a gente deveria repetir aí, tanto nos países em que nós temos aí comitês organizados, no caso da França, do Reino Unido, da Suíça, na América do Norte também, etc. Acho que é uma troca aí de experiências, discussões muito interessante para solidificar, né, um entendimento sobre o problema da extrema-direita, né? Também para trocar ideias aí, até mesmo do ponto de vista organizativo, de como que os comitês deveriam atuar em conjunto para travar a luta contra a extrema-direita e, na verdade, a luta contra o imperialismo, contra a política da burguesia internacional. E também, obviamente, a gente deve fazer esse tipo de atividade no próprio Brasil, né? Acho que nos nossos locais, principalmente agora em que tem essa discussão super confusa da vacinação, é muito importante que os comitês eles procurem aí estimular debates, fazer discussões, eventos para esclarecer a situação política, né, e que, com o esclarecimento da situação política, poder organizar de maneira mais efetiva uma ação nas ruas. Com você, Manuel. Exatamente. Inclusive, eu queria fazer uma retrospectiva aqui através dos materiais. Então, aqui, ó. Os companheiros devem se lembrar desse adesivo aqui que foi bastante distribuído em 2018, né? Campanha pela liberdade do ex-presidente Lula. A primeira versão do Fora Bolsonaro.
E depois, as duas últimas versões, fora o Bolsonaro e todos os golpistas. E os cartazes dos comitês. Inclusive, quando eu ando na rua, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, Vitor, volta e meia eu descubro um lugar novo no centro com o cartaz dos comitês. O pessoal vai, tanto a pessoa realizou colagens de forma regular, quando às vezes o cara fica com cartaz na casa dele e vai colar depois de um tempo. Então, enfim. Tá aqui os materiais da campanha, né? Dos comitês que nós temos como tarefa intensificar, né, em 2021. E uma outra coisa, Vitor, que eu queria falar sobre o encontro, como você relatou, é inclusive a participação de figuras conhecidas aí, o próprio ator, né, o Bem-vindo Siqueira, ou Sequeira, não sei como é que é o sobrenome dele, mas ele participou do encontro dos comitês também, né, o que mostra aí que os comitês têm continuam, né, ampliando cada vez mais o seu alcance, né, inclusive contaminando no sentido positivo, né, os setores cada vez mais amplos aí dos artistas, da população, da esquerda, né, que quer lutar contra o golpe. Por último, acho que a gente tinha que colocar o seguinte, que a polarização que está colocada nesse momento, né, ela se dá, como a gente falou todo esse último período, entre o regime político golpista, né, representado pelo Bolsonaro e por esses governadores científicos como Dória, né, como esses presidentes aí e candidatos à presidência da Câmara e do Senado, né, Maia, Baleia Rossi, Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, enfim, todos esses elementos da direita. E o papel da burguesia nesse momento é evitar, né, que a polarização esvazie, né, esses setores da direita tradicional, que foram muito... tiveram que, inclusive, apoiar o Bolsonaro, né, para evitar a volta do PT, e evitar que continue a polarização, né, nesse caso, que os polos se fortaleçam, tanto a extrema-direita quanto o ex-presidente Lula. E para isso é necessário isolar o PT novamente, né? Ou seja, impedir o ex-presidente Lula de ser candidato, né? Inclusive hoje em dia as pessoas, quando saem pesquisas aí que a direita omite o ex-presidente Lula, né, e a gente fala assim, não, mas o nosso candidato é o Lula, né? Uma pergunta comum das pessoas mas o Lula vai poder ser candidato? Né? Então, a imprensa burguesa, inclusive, ela procura semear justamente essa dúvida, para que essa dúvida se transforme numa conclusão das pessoas de que o Lula não poderia ser candidato, ou não poderá ser candidato, e nesse sentido que a pessoa ficaria sem saída dentro do regime eleitoral e tal, né? Então, que a população ficaria sem saída e, no desespero de um beco sem saída, ela teria que apoiar, né, um criminoso como o João Dória, né? Então, basicamente, é nisso que se baseia, né, a campanha de manipulação da burguesia para levar novamente a população à derrota, né? E é justamente aí que os comitês têm que intervir, né? Porque se as pessoas verem a campanha, né, como elas viram no último período, a campanha pela liberdade do Lula, nesse caso aqui, pela anulação dos processos contra o Lula e pela candidatura dele, né, como a gente viu lá em 2018, naquele ato de registro da candidatura do Lula no TSE, né, diferente de tudo aquilo que a direita falou, que não seria possível, que o Lula era irregistrável, a realização mostrou que era possível passar por cima da declaração, né, e das manobras aí dos golpistas. Da mesma forma aconteceu em 2018, quando o ex-presidente Lula foi ser preso, né, em São Bernardo do Campo, né, o Sérgio Moro mudou a ordem do Lula, deu um prazo, né, se não me engano, numa sexta-feira, 17 horas, e a população lá mobilizada, né, com o ímpeto de impedir que o Lula fosse preso, né, passou por cima da decisão do Sérgio Moro,
né, e abriu uma crise gigantesca no regime, que não sabia como fazer para prender o Lula, né? Então o Lula finalmente acabou só sendo preso porque entregaram o Lula para ser preso, né? Mas se dependesse da população que lá estava, ele não, a decisão do Sérgio Moro não valeria nada, né? Então é isso que a gente precisa fazer, né? A tarefa dos comitês é revogar, né, essas arbitrariedades do regime golpista, como a cassação política do Lula, através da mobilização popular, né? Esse que é o nosso objetivo em 2021. E por último, Vitor, antes de devolver para você encerrar, só queria lembrar que teve mais companheiros que contribuíram aqui. Companheiro, desta vez eu consigo, mandou um joinha vermelho aqui com uma contribuição. Companheiro ou companheira Rudy Pride Unite and Fight diz, fala: viva Maduro, país soberano é outra coisa, parabéns especial pela coragem de manter a política correta. Bom, é com você, Vitor. A gente se encontra, agradeço os companheiros que participaram, a gente se encontra na quarta-feira que vem. Beleza, Emanuel. Então, só lembrando, né, nosso jornal dos comitês, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 14 horas. E só fazer um lembrete aqui que a gente não terminou não falando no programa. O, o PCO, né, está, junto com a Aliança da Juventude Revolucionária, organizando o curso O que foi o Stalinismo, né? O curso que faz parte da 46ª edição da Universidade de Férias. O curso está acontecendo, e vai acontecer durante os meses de janeiro e fevereiro, começou dia 5. Estamos na quinta aula, vamos para a sexta aula amanhã, na quinta-feira. Portanto, você que está inscrito no curso, não se esqueça, amanhã você tem compromisso às 19 horas, né? Quando o companheiro Rui vai continuar a explicação sobre o Partido Bolchevique. E você que ainda não se inscreveu no curso, ainda dá tempo de se inscrever. Inscreva-se, participe dessa que é o maior curso de formação marxista do mundo neste momento, maior e o curso mais aprofundado sobre o tema do stalinismo. Também, companheiros, continue aqui conosco na Causa Operária TV, na nossa TV 24 horas independente. Agora vocês vão ficar com a reprise da análise política na TV 247, Forças Armadas e a nova ameaça de golpe.